Vasco inicia a venda de ingressos para o jogo de sábado contra o Curitiba. E você vai entender aqui no AVNews por que alguns preços foram majorados. Qual a razão? Vamos falar do time que dificilmente vai ter a volta de um jogador que a torcida esperava demais. Comissão técnica está cuidando e pedindo muita preservação para velhos e jovens do time, porque a reta final está aí. Faltam 9 partidas e ninguém pode ficar de fora. Vamos falar do Sub-20 do Vasco, vamos falar do futebol feminino e de 2 assuntos. Um sobre a arbitragem, uma preocupação enorme, porque o árbitro de sábado é velho conhecido Cruz Maltino. Será que o Vasco está de olho nisso? E também, lembra do jogo Vasco e Brasil de Pelotas? Como é que ficou aquele pedido de impugnação da partida, hein? Será que o tribunal da CBF se movimentou ou sentou em cima do caso? A gente vai falar sobre esse e outros assuntos já na sequência desse news, que vem aí depois dela. Toca a guitarrinha! Alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda a noite, que você curte tanto e gosta tanto. Nos últimos dias, poucos views, muita gente talvez aproveitando aí o feriadão, mas vamos lá, gente. O jogo chega, o Vasco tem chance, não estamos fora da briga. Você vai acreditar nos matemáticos? Vamos lá, cara. Faltam 9 partidas. Eu também tô cético, mas acredito que possa acontecer. Não há ninguém melhor do que ninguém. Muita coisa vai acontecer. O Vasco pega sábado o líder do campeonato. Se vencer o Curitiba, e aí? Entra definitivamente na briga. É uma situação que ainda é possível. Então vamos lá. Compartilha esse link, vamos continuar com os noticiários, com os vídeos, falando de Vasco e a gente conta com o apoio de vocês. Quero também falar sobre o Renda Extra, que é um curso que você pode ganhar dinheiro em casa, em dólar. Você não tem experiência, tem uma equipe de suporte, o link está aqui embaixo, você paga R$ 47. Não gostou do curso? Eles devolvem o seu dinheiro. E olha, eu queria dizer uma coisa, às vezes tem muita gente que manda mensagem, será que esse curso é bom? Será que vale? Gente, não estaríamos anunciando algo que não fosse correto. Existem mais de 10 mil alunos matriculados, felizes e ganhando dinheiro. Tem agora o curso Lucrando em Home Office indo para a Espanha, traduzido em espanhol, para que na Europa também possa, porque com a questão da pandemia, muita gente começou a trabalhar de casa, e esse curso dá essa condição. Então você se matricula, faz o curso. Ah, não gostei, não me adaptei, não vou conseguir trabalhar. Eles vão dar o suporte para você, vão devolver o seu dinheiro. É melhor, é mais tranquilo. Mas se você gostar, você pode ganhar dinheiro bem feito, dinheiro legal, dinheiro como em dólar, por exemplo, que é muito melhor, ainda mais o dólar agora, mais de R$5. Bom, vamos falar do dia do Vasco, que começou com a questão da venda de ingressos. Começou hoje, a 1h da tarde, e vai até sábado, 12h30. Olha, eu vou colocar aí 2 telas juntas para fazer uma comparação, aquele joguinho de 7 erros, para você ver quais são as diferenças. Primeiro, em relação ao jogo de sábado. 7.700 ingressos, bom lembrar. Abrindo um parênteses, pô, não é 11 mil que estava sendo anunciado? Sim. Eu hoje fiz esse questionamento e recebi a seguinte informação. O Vitor Roma, inclusive o VP de Marketing, falou hoje à tarde no Boletim AV sobre essa questão com a Jéssica Dias. O Vasco ia abrir para 11 mil, liberado estava pela Prefeitura, mas porque o estádio está sofrendo muitas reformas estruturais para se ter uma segurança, se dar conforto ao torcedor, preferiu se manter a carga do último jogo, 7.700. Mais para frente, com o estádio mais adequado, talvez o Vasco consiga a liberação para que os 11 mil torcedores possam estar em São Januário. Então, 7.700 ingressos, o bilhete mais barato para associados, R$12, R$40 o preço cheio de arquibancada e R$100 o preço cheio para social. O site Sócio Gigante está disponível para compra.
A lâmina do lado é do jogo Vasco e Goiás, e você vê aí algumas diferenças, como por exemplo, 7.700 ingressos, a mesma carga, mas para o torcedor, sócio-torcedor, o ingresso mais barato era R$ 6, aumentou para 12. O ingresso de arquibancada cheio era R$ 40 agora, mas era R$ 20 antes. E antes era 120, na social passou para 100, diminuiu na social. A gente vai ouvir já já o CEO do clube, Luiz Melo, a quem eu procurei, para ter explicações do porquê dessa mudança de preço, de aumentar, porque logo se levanta dúvidas. Poxa, será que é porque não se tem mais o laboratório? Porque agora muita gente não vai precisar fazer o PCR. Se você tiver 2 doses e comprovar isso, ou então a 3ª dose de reforço também dentro de um prazo, tendo tomado até o dia 2 de outubro, você pode ir, não vai precisar fazer exame. É um dinheiro a menos? Será que tinha venda casada? Logo se levanta um monte de suspeita. E a gente está aqui para tirar essas dúvidas. Então eu fui até o Luiz Melo e a gente vai ouvi-lo já já. Mas antes, eu quero dar alguns esclarecimentos importantes para quem tem interesse em comprar o ingresso. No site do clube estão todos os pontos de retirada. vasco.com.br, você entra lá, todos os pontos de retirada, horários para cada categoria de sócio, além dos valores. Até o dia do jogo podem ser retirados ingressos. E há uma série de exigências para a retirada do ingresso, também vou botar na tela aí para você não furar. Tem que chegar com isso para entrar no estádio. O voucher gerado na compra, um documento com foto, comprovante meia entrada, se houver compra de ingresso de meia entrada, termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso e pulseira para menores de 15 anos. E estar habilitado ao sistema Véu Saúde. O Vasco fez esse acordo com esse sistema para que você possa se habilitar em relação à questão da sua posição de vacinas. Quantas vacinas você tomou, qual é o prazo, enfim, você tem que fazer essa baixa através desse link. Vamos então ouvir o Luiz Melo para falar sobre essa questão do aumento do preço do ingresso. Por que que o ingresso está mais caro na arquibancada e também para o sócio-torcedor de 6 para 12? Por que que baixou da social de 120 para 100? A resposta com o CEO do Vasco, Luiz Melo. Fala, Flávio. Obrigado pelo espaço para a gente explicar um pouco da precificação. Então é importante a gente entender que quando a gente pensa a precificação do jogo, a gente pensa na jornada do torcedor. Tá? Então, num primeiro momento, ele comprava o ingresso, depois ele tinha que fazer um exame. E aí no primeiro jogo ele tinha um valor esse exame, no segundo jogo a gente conseguiu reduzir mais da metade, aí depois ele tem que pagar uma pulseira, depois ele vem para cá. Então conversamos com a Secretaria de Saúde, o secretário Daniel Sorange foi muito receptivo e entendeu que poderia tentar um híbrido, que é a questão do quem está vacinado completamente com as 2 vacinas, com as 2 doses, ele pode só comprar o ingresso, depois vai pegar a pulseira para entrar no bolsão sanitário e depois entrar em São Januário. Tá? Ou ele tem que fazer o exame. Mas a partir do momento que existe a possibilidade da pessoa vir aqui sem fazer o exame, a gente entendeu que poderia caber um reajuste, que foi na arquibancada a gente acabou majorando um pouco o valor, e no caso da social a gente reduziu. Então, para justamente ter o quê? Aumentar a quantidade de pessoas dentro de São Januário. A gente quer ver o caldeirão ferver para apoiar o nosso time rumo ao acesso. Então, do nosso lado aqui, a gente está sempre pensando nisso, né? Pensando na comodidade, no conforto do torcedor, sabendo que o importante para o Vasco é o acesso, porque a gente está tentando equilibrar nossas contas. Então, analisando friamente os números, o que a gente está dizendo? No primeiro jogo a gente teve um prejuízo de mais de 70 mil, no segundo jogo mais de 90 mil, então eu tenho que tentar também fazer com que os preços reflitam o meu pagamento de despesa, tá bom? Bom, agradeço o espaço e um grande abraço. Para a gente entender, olha, eu vou trazer o borderô dos 2 últimos jogos do Vasco com público em São Januário. Vasco da Gama e Cruzeiro é a primeira tela. Eu fiz questão de marcar aí 2 aspectos que chamam muito a atenção. Despesas gerais do jogo, do estádio. Nesse jogo, com 1.000 torcedores, R$ 53.257,25. O saldo devedor, lá embaixo, R$ 77.472,82. Já um prejuízo de 77 mil. Eu perguntei ao Luiz Melo qual é o início. Começa-se com quanto de prejuízo? E tem que se ter 150 mil para não ter prejuízo, para ficar igual. E aí a gente vai para o jogo do Goiás. O último jogo que deu 3.100 e poucos torcedores,
tinham 7.700, você faz a previsão para carga máxima, de quadro móvel, de atendimento, enfim, de tudo. Se não vai todo mundo, você toma o prejuízo. Tá aí, a despesa do estádio aumentou de 53 mil para R$ 90.289,69. Claro, aumentou o público, aumentou a despesa. E o saldo devedor aumenta também, R$ 99.546,22. O que o Vasco quer, segundo Luiz Melo, é equiparar, tentar ter menos prejuízo. E pede aí um sacrifício, porque se você não vai pagar o exame, de repente você paga um pouquinho mais no ingresso, ajuda o Vasco. Você, por exemplo, pagava para o jogo do Goiás R$ 90 no exame e R$ 20 na arquibancada, 110. Agora você paga R$ 40. Tem uma economia aí de R$ 70. Porque, além do ingresso, tem outras coisas. Tem a condução, tem a comida, tem a bebida, tem tudo que você consome. Às vezes você não vai sozinho, então o Vasco argumenta isso. É um sacrifício para que o jogo não tenha lucro, mas que pelo menos o prejuízo seja amortizado. E para que o torcedor tenha a condição financeira de ir ao estádio, que o mais importante é que a colina esteja lotada. E, aliás, para esse jogo, falando da partida, dificilmente o técnico Fernando Diniz vai ter Andrei no meio-campo. Mais um dia em que Andrei não treinou. E ele dificilmente vai para a partida, porque ainda está em recuperação, ainda está em transição e dificilmente vai enfrentar o Curitiba. Quem retorna é Léo Jabá. Você está vendo fotos aí do treino, inclusive fotos com o Léo Jabá participando das atividades de hoje no CT Moacir Barbosa. Léo Jabá é um jogador que estava lesionado, problema nas costas, mas a princípio vem para ser opção para o banco de reservas. Sobre o John Sanches, jogador inclusive que foi assunto do Bom Dia Gigante hoje com o Emerson Rocha. Ele está com dores musculares, está com mialgia, como se fala no termo médico, mas a princípio amanhã já poderá voltar aos treinos. É a informação que eu tive. Se treinar amanhã, treinar sexta, boas chances do equatoriano ir para o jogo. Se vai estrear, aí é uma outra história. A tendência, como eu disse ontem, é da repetição do time. O Fernando Diniz não quer um time muito modificado, não. Ele quer dar um entrosamento, quer um time que tenha mais atenção, reclamou muito com os jogadores da maneira como o Vasco perdeu, o time deu muito mole contra o Sampaio Corrêa, mas ele acredita demais que a situação é possível e que o Vasco pode sim vencer de 6 a 7 partidas dentre as 9 que vai jogar para conseguir a classificação. Mas para isso, precisa ter um grande aliado, que é esse cara, o Wagner Bertelli, que é o preparador físico do Vasco. Ele está conseguindo dar ao time algo que me assustava e eu consegui apurar hoje. Condição física. O time está descansado. Claro que houve uma reclamação, mais uma vez é uma informação da comissão, não sou eu que estou falando, muita gente confunde. O gramado do Castelão não foi molhado. Deixaram o gramado seco e fofo para que o jogo do Vasco fosse mais lento e o time se desgastasse mais. Claro que na partida houve um desgaste, mas já há condição de recuperação e os jogadores estão muito bem. Claro que também tem uma preservação aos mais veteranos, como por exemplo, Nenê, Castan, Cano, jogadores que não são empregados em todos os treinamentos. Mas aí tem a questão da dose do sacrifício. Falta um pouco mais de um mês para terminar a Série B. Tem que dormir cedo, se alimentar bem, tem que fazer o tal do treino invisível, todo mundo com aparelhinho de relaxamento em casa para tirar aquela dor, para poder fazer a recuperação ser mais ágil. Enfim, é hora de uma dose de sacrifício, abrir mão de qualquer extracampo, qualquer evento, qualquer coisa que tenha que se participar, não é o momento. E os jogadores estão muito focados, estão muito prontos para isso, não ficaram felizes nem um pouco com a decepção do jogo de São Luís, e o Vasco vai com tudo para cima do Curitiba, pelo menos a informação que eu tive hoje. Amanhã tem treino, sexta-feira tem treino, e aí o Fernando Diniz vai definir a equipe, que não deve fugir muito daquilo que eu já falei. Vanderlei, Léo Matos ou Zeca, mais até para o Zeca, Ricardo Graça, Castanho e Riquelme, Bruno Gomes, Marquinhos, Gabriel Nenê, Morato, Germán Ezequiel Cano e Gabriel Peck. No próximo bloco, depois do recadinho da 1xBet, a gente vai falar sobre a arbitragem. Preocupação enorme do Vasco. Wilton Pereira Sampaio, árbitro que sempre tem história com o Vasco, vai estar na nossa frente de novo no próximo sábado em São Januário. A gente volta já já. Chega perto aqui, chega bem pertinho. A promoção da 1xBet para você ganhar camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama persiste agora no mês de outubro.
Entre no link, no primeiro comentário aqui no vídeo. Vai lá, faz um pequeno depósito, 5, 10, 20 reais e mande para promoções@atençãovascaínos.com o print desse depósito e você vai concorrer a uma das 4 camisas oficiais. Oferecimento da 1xBet. O que você está esperando, hein? Ganhar camisa assim? Moleza pura. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Vai apitar o jogo de sábado um velho conhecido da torcida vascaína. Wilton Pereira Sampaio, de Goiânia, tem 39 anos. Vamos trazer aqui os números do Wilton Pereira Sampaio e lembrar algumas partidas. Ele já apitou 13 jogos nessa temporada 2021. E apitou um jogo do Vasco contra o São Paulo, jogo no Morumbi, 2-0 São Paulo. Jogo à Vera. O Vasco perdeu, teve boa atuação, mas perdeu. Não teve nenhuma implicação do árbitro. 2 para o São Paulo, 0 para o Vasco. Em 2020, um jogo foi muito emblemático. Você vai ver, inclusive, a foto aí. Vasco 0, Bahia 0. A questão da polêmica da não expulsão do Gregory, a CBF depois até reconheceu o erro realmente do quarteto, do quinteto, do sexteto, de todos aqueles da arbitragem que estavam na partida. 0 Vasco, 0 Bahia, um dos jogos mais emblemáticos. Botafogo 2, Vasco 3 no Engenhão, ele apitou. E Vasco da Gama 2, São Paulo 1, jogo em que o Elmo Rezende, o VAR, que a gente vai falar já já, estava com ele. Em 2019, ele apitou Vasco 1, Cruzeiro 0. Aquele jogo em que o Fred Guarim fez um gol de fora da área e o Vasco praticamente rebaixou o Cruzeiro ali. Apitou o emblemático Vasco 4, Flamengo 4, um jogo espetacular, sem muitas ingerências, até deu um pênalti a favor do Vasco em cima do Iago Pikachu, e um jogo que causou uma certa polêmica, Vasco 1, Grêmio 3, um jogo em São Januário, também um gol do Guarim, o Vasco acabou tomando a virada do Grêmio, e um jogo muito confuso, mas ele apitou essa partida, Vasco 1, Grêmio 3. Vai estar no VAR o Elmo Alves Rezende. Ele também esteve no São Paulo 2, Vasco 0, geralmente faz dobradinha com o Wilton. Em 2020, ele esteve no VAR Vasco 3, Atlético Mineiro 2. O jogo foi disputado em 2021. E no Vasco 3, Botafogo 0, também disputado em 2021. Ele era auxiliar de VAR. Ele esteve no Vasco 2, São Paulo 1, no início do Campeonato Brasileiro do ano passado. O jogo da Copa do Brasil, que o Vasco venceu o Goiás por 2-1. O jogo que demitiu o Ramon Menezes lá em Salvador, Bahia 3, Vasco 0, ele era o VAR. Vasco 1, Fluminense 1. Aquele gol no final do Germancano, que ficou a dúvida se o Cano estava impedido, o Léo Gil bateu pro gol, o Cano antecipou o goleiro do Fluminense, Marcos Felipe, e ele era o VAR naquela ocasião. E foi quarto árbitro em Goiás 1, Vasco da Gama 1. Eu hoje conversei com Carlos Roberto Osório, porque o Osório foi à CBF, o VP geral do Vasco, fez contato com o Gaciba, e deu aí um voto de confiança. Ele me disse o seguinte hoje: o Vasco está muito atento, o departamento de futebol do Vasco passa sempre relatórios, sabe que o Wilton é um árbitro enrolado, é um árbitro complicado, do Elmo não se tem muitas informações, mas de qualquer maneira houve uma crítica em relação talvez a um pouco da falta de sensibilidade de colocar um árbitro de Goiás, estando o Goiás brigando por uma classificação, como foi no caso do Botafogo ontem. Botafogo e Cruzeiro foram comandados por um árbitro de Alagoas, estando CSA e CRB no bolo. Vanderlei Luxemburgo até reclamou muito disso. Mas, de qualquer maneira, o Vasco está com as barbas de molho. O Wilton Pereira Sampaio tem feito bons jogos recentemente do Vasco. Esse ano apitou bem esse jogo Vasco e São Paulo, mas porque a pressão é muito grande. E vai continuar, que ele possa apitar bem. Como disse o Osório hoje, a gente não quer benefício, a gente quer correção, que as coisas sejam corretas para que o Vasco não tenha nenhum prejuízo. Se tiver que ganhar, que ganhe direito. Se tiver que perder, que perca sem nenhum tipo de prejuízo. E o Vasco tem um adversário que tem um histórico recente complicado contra ele, o Curitiba. O Curitiba está há 8 anos sem perder para o Vasco. São 7 jogos, 4 empates e 3 vitórias. E há 10 anos o Curitiba não perde para o Vasco na Colina. O último jogo, aliás, no Rio de Janeiro, o Vasco ganhou do Curitiba, foi em Macaé, em 2013, Vasco da Gama 2-1. Tem bastante tempo que o Vasco não ganha do Curitiba aqui no Rio de Janeiro. E o técnico Gustavo Maninigo, paraguaio, tem sotaque, você vai entender, porque ele fala um portunhol carregado, mas dá para entender. Falou depois do jogo contra o Cruzeiro, e eu
pincelei aí algumas respostas que achei interessantes. Primeiro, ele vai falar sobre o porquê de o time não estar rendendo, não estar conseguindo jogar bem. Por que o time caiu de produção? Será que ele tem explicação? Repito, queda de efectividad, no de rendimiento. Lastimosamente no pudimos cerrar los jogos. Veníamos de una racha buena de puntuar y hoy fue totalmente lo contrario. Hoy empezamos muy mal, jugamos ya con mucha desesperación, especialmente el primer tiempo. El segundo tiempo caprichamos un poquito más, empezamos a jugar un poco más tranquilo, atacamos por todos lados, tuvimos un penal, no pudimos meter, nos hicieron otro gol de bola parada fácil, así que hoy fue un día raro, de esos días que sí tenemos explicación de lo que aconteció y aconteció por errores puntuales nuestros. Ahora, corregir esos errores rápidamente, tenemos una semana y un juego bastante importante nuevamente la próxima sexta. Eles estão muito próximos do acesso, tem uma pontuação aí de 54 pontos. Pela pontuação normal, 64, ok, faltam aí 3 vitórias e um empate. Mas de repente o time deu uma caída, não tem ganho. Como o Curitiba se prepara para garantir esse acesso? La única manera de triunfar en el fútbol es que todos estemos juntos. Que todos estemos juntos, que ese dolor de no haber ganado hoy, de este mal juego que hicimos, lo transformemos en trabajo, en convicción, de tranquilizarnos y de enfocarnos nada más. No hay mucho secreto en esto. Tenemos un juego importante nuevamente de aquí a una semana, así es que descansar, porque hicieron un gran sacrificio todos, y empezar ya a trabajar sobre el próximo juego. E para conseguir recuperar esse ânimo, o grupo triste, nada melhor do que enfrentar um grande como o Vasco da Gama. É o que acha o técnico do Curitiba, Gustavo Morinigo. Los jugadores son profesionales, sabemos que son personas que se ponen tristes, el vestuario está triste, está diferente, mas está convencido por la charla de los capitanes. La única manera de salir de esta tristeza es con el próximo juego, así es que hay que enfocarnos en esa parte. La motivación la tenemos al frente, estamos en una posición privilegiada ainda y no queremos perder, así es que tenemos que trabajar bastante para seguir en este camino hacia el ascenso. É isso, 4h30 da tarde, sábado, Vasco da Gama e Curitiba. E já no próximo bloco, depois do recadinho da Gigante da Colina, vamos falar sobre o Sub-20, futebol feminino, e a gente vai destrinchar um assunto que fica meio no esquecimento. Para nós, não. Vasco e Brasil de Pelotas. Que fim deu, hein? Vasco pediu a impugnação da partida e nada. Ninguém deu retorno até hoje? A gente vai falar já no próximo bloco. O Vasco lançou recentemente a sua camisa nova da capa e também lançou a camisa Respeito e Diversidade em preto. Você pode achar na Gigante da Colina, em 3 lojas, no Aerotal na Barra da Tijuca, no Top Shopping em Nova Iguaçu e também no Guadalupe Shopping em Guadalupe. E você pode comprar também pelo site www.barreirafc.com.br. Compre produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama, na Gigante da Colina. Você lembra desse jogo? Vasco da Gama e Brasil de Pelotas? Teve aquela confusão do VAR. O Daniel Amorim fez um gol lícito e o VAR não teve linha calibrada mais uma vez. E aí tomou-se a decisão do campo, porque o bandeirinha deu impedimento, ficou por isso mesmo, e o Vasco perdeu a condição de vencer o Brasil de Pelotas num resultado que seria muito, mas muito importante. O que o Vasco fez? No dia 8 de setembro, o jogo aconteceu no dia 3 de setembro, o Vasco ingressou com um pedido ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, pedindo a anulação do jogo por uso indevido do VAR. Mais uma vez o Vasco sendo prejudicado, como foi no jogo com o Inter, enfim, sempre a linha não está calibrada em jogo do Vasco. Pois bem,
De lá para cá, passados aí 30 dias, 30 e poucos dias, hoje dia 13, colocando aí dia 8, temos 35 dias depois desse pedido, eu fui procurar saber e tive a informação de que o presidente do STJD, Otávio Noronha Filho, você está vendo a foto dele aí, até hoje não se deu o trabalho de ver o processo. Não há nem número no processo. Como se diz, está sentado sobre o processo. E isso é algo que vem acontecendo sempre. Quando é um assunto muito polêmico, muito complicado, o doutor Otávio sempre faz isso. O que é estranho, que eu levantei aqui Luiz Sveiter, Rubens Aprobato, Paulo César Salomão Filho, Ronaldo Piacenti, Flávio Sveiter, todos que tinham o mesmo caminho que ele, como pessoas que comandavam o órgão maior da Justiça Desportiva brasileira, sempre analisavam, despachavam em 2, 3 dias a questão liminar. Agora não. O senhor Otávio Noronha Filho não dá nenhuma satisfação, não dá nenhum andamento no processo e a gente quer entender por quê. Por quê, doutor Otávio? Qual é a dúvida? Não dá para julgar? Que seja improcedente. Mas diante de um caso como esse, tão claro, de uma linha de VAR que não se calibra num lance que é claríssimo, em que não houve impedimento, um erro da arbitragem mais um, por que o senhor não julga? É o Vasco o problema? Ou é o sistema? É bom entender. A gente vai cobrar isso aqui, a gente quer entender, porque da CBF tudo é um grande mistério, é uma grande caixa preta. Por que o senhor Otávio Noronha Filho, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não dá andamento a esse processo? A gente quer ver um número, a gente quer entender qual é a sua justificativa, porque o caso é realmente muito sério, de um erro claríssimo que prejudicou o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Sub-20 do Vasco já tem as datas confirmadas dos confrontos com o Flamengo para a próxima fase, quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 2021. Você está vendo aí na tela. Primeiro jogo, dia 20, às 5 horas da tarde, em São Januário. E na semana seguinte, na terça-feira, na Gávea, Vasco da Gama e Flamengo Sub-20, às 15 horas e 15 minutos. Ontem, o grande destaque do time foi o atacante Tavares. 4 gols. Aliás, eu cometi um erro ontem, disse que o 4º gol foi do Caio Eduardo, e não foi. Ele deu o passe, o 4º gol foi do MT. O Vasco venceu por 4-1, 2 gols do Tavares, 1 gol do volante Rodrigo e o último do MT. E o Tavares fala dos 2 gols na vitória de ontem de 4-1 sobre o Santos, Tavares. Mais um jogo marcando 2 gols, feliz em marcar, em ser reconhecido como um dos artilheiros do grupo. Óbvio que não é meu objetivo, o objetivo é sempre pensando no coletivo para a gente alcançar tudo que a gente almeja na temporada. Estou me sentindo bem, acho que já estamos bem entrosados. O Marlon, o Andrei, principalmente com a descida do MT, que a gente entrosou bastante. Ele domina, já sabe onde eu estou, e então vem me ajudando bastante. Já, se eu não me engano, a 3ª assistência dele para mim. E espero continuar fazendo gols e ajudando o Vasco. E ele fala sobre uma sensação engraçada e estranha. Jogar, mas tendo que pensar nos outros jogos. Acabou que deu para... Os astros ajudaram e o Vasco classificou-se, hein, Tavares? É um pouco mais complicado. A gente tenta se manter focado 100% no nosso jogo, mas a gente sabe que é muito difícil. Mas conseguimos fazer um bom trabalho, conseguimos manter o foco no nosso jogo, fazer o nosso resultado, e o universo conspirou a favor para que a gente classificasse. E o futebol feminino continua bem no Campeonato Carioca, 3ª rodada da Taça Guanabara. Você está vendo a foto aí, o Vasco venceu o Boa Vista por 5-0. São 3 jogos, 3 vitórias. O time segue bem no Campeonato Carioca na Taça Guanabara. E para terminar esse AVNews, eu quero mandar alguns abraços aqui. Abraços para os membros do canal Atenção Vascaínos. Para o Ronaldo Almeida, para o Gil Júnior, para o Douglas Valério, para o Douglas Ramos, para o Lucas Brito, para o Pablo Ramadas. Todos no grupo de Telegram, com ideias diferentes, cabeças diferentes, mas hoje resolveram combinar ir no jogo de sábado juntos. É um sentimento que me emociona, juro a vocês, porque esse é o verdadeiro torcedor. Não acho que
apesar de todas as dificuldades, todos os problemas do time que não traz confiança, que ficou 24 horas no G4, gente, entenda, é a cruz que a gente resolveu carregar. Não dá pra gente abandonar. E que bacana, e que legal, torcedores com cabeças diferentes, se juntando para ver aquilo que eles mais amam, que é o Vasco. Como eu falei em Aracaju e São Luís, quem foi ao aeroporto não foi para ver os jogadores, foi para ver o Vasco. Porque assim é a nossa história. Você que tem dúvida de comprar o ingresso ou não, tá chateado ou não, vá ao estádio, apoie o Vasco, grite por esses jogadores, são eles até o final. Aliás, amanhã o meu podcast vai estar no ar, o AVCast. Ontem foi do Jean Faísca, amanhã sou eu que vou fazer. Um podcast chamado Desilusão, me trazendo, remetendo à canção de Paulinho da Viola, interpretada maravilhosamente por Marisa Monte. Nós estamos desiludidos. É claro, os vascaínos estão tristes, estão chateados. Mas é a cruz que a gente escolheu carregar. E a gente tem que apoiar esse time. E a gente tem que apoiar o que está acontecendo. A gente pode não concordar, mas quando a bola rola, somos todos iguais, nos abraçamos iguais nas arquibancadas. Fora o que está acontecendo, briga daqui, uma situação da acolá, você não gosta disso, você não gosta daquilo, ok. Desde que com respeito e educação, perfeito. Acho que a cobrança tem que ser feita. Agora, quando a bola rola, não faça o torcer contra algo comum a você. Não critique quem vai ao estádio. Não brigue com aquele que vai a São Januário. Somos todos pela causa comum. Estamos todos aqui pelos jogadores que fizeram a história desse clube. Então, parabéns aos membros do canal. Que bacana reunir os amigos, ir a São Januário, curtam e gritem, seus danados. E gritem e botem para fora esse sentimento. Ajudem o Vasco, empurrem esse time. Porque a gente vai conseguir a classificação. Se assim for, se todos derem as mãos, se todos estiverem unidos, se todos se desnudarem das suas vaidades. É hora de abraçar essa causa. É essa. Se você não quer abraçar, não veja o jogo, não torça. Mas não faça represália a quem quer torcer. É o único pedido que eu faço. Se é que a gente tem algum tipo de influência, e eu não quero ser influencer, não, longe disso. Apenas estou dando um recado porque fiquei muito feliz quando recebi no nosso grupo esse print colocado pelo Daniel, que cuida das nossas redes sociais. Parabéns a todos vocês, membros do canal, por essa atitude. E que mais possam combinar para que São Januário esteja, quem sabe, com 7.700 pessoas que vão fazer um barulho gigantesco para confundir o Curitiba e para a gente conseguir uma grande vitória. A primeira de 6 ou 7. A gente vai chegar lá. Amanhã de manhã, aqui no canal Atenção Vascaínos, às 10 da manhã, tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. No AV+, o canal 2 da plataforma, curta lá, estará o Acorda Vascaínos com o Emerson Rocha. Conto com a audiência de vocês todos nas nossas redes sociais, no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. Grande abraço a todos vocês, um ótimo final de noite. Tchau, turma.